agora está com o Por Estes Dias, no Porto Canal, e como é habitual, com o Joel Colette, nosso comentador e também historiador, que nos faz companhia nesta casa há muitos, muitos anos. Joel, é sempre um gosto estar na tua companhia. Vamos, neste ano de 2026, também olhar para o passado, para a nossa história, e começamos precisamente por este dia 12 de janeiro, não o de 2026, mas o de 1976, isto porque tens aqui para assinalar a data, uma data de morte de uma escritora britânica que marcou também os nossos tempos. Bem conhecida, de facto, são 50 anos, como tu dizias, 1976. Rosas de Ouro. Completam-se 50 anos sobre a morte daquela que é a mais famosa escritora policial de todos os tempos, Agatha Christie. E com efeito são 50 anos, e isto de imediato me ocorre que na Inglaterra, como em muitos outros países, os direitos de autor só terminam ao fim de 70 anos. O que significa que há, enfim, algumas pessoas, enfim, com muita sorte, os descendentes da Agatha Christie, que, enfim, usufruem dos direitos de autor da obra, enfim, desta escritora, que nos deixou mais de 80 livros. E João, para percebermos do que é que estamos a falar, da popularidade, e já agora, da questão dos direitos de autor, nós estamos a falar do escritor com mais edições na história mundial, depois da Bíblia e de Shakespeare. Não estamos a falar de milhões, estamos a falar de bilhões de exemplares espalhados por todo o mundo ao longo destes, enfim, ao longo do século XX. Ela nasceu em 1890, portanto a sua obra é ao longo do século XX, enfim, mas continua a ser editada e por isso são bilhões o número de exemplares publicados por Agatha Christie. E já que falo de direitos de autor, não estamos a falar apenas dos livros, o que já não seria pouco, tendo em conta estes números. Estamos a falar também, por exemplo, da adaptação ao cinema, a adaptação à televisão de muitas das obras de Agatha Christie e também de teatro. E faço-te lembrar, tu obviamente sabes isso, há já vários anos que nós temos cá em Portugal, quase que diariamente, a apresentação de uma famosa peça de teatro, A Ratoeira. E, por exemplo, em Londres, ela está, desde os anos 60, permanentemente em exibição. E estou a falar de Londres, estou a falar de Portugal e um pouco por todo o mundo. A Ratoeira diariamente apresenta-se e vê quanto é que isso não é, em termos de direitos de autor. Mas é, de facto, uma figura incontornável, a rainha do crime, como ela ficou conhecida em vida. Criou fabulosas e imortais figuras como Miss Marple, o Hercule Poirot, esse detetive belga. Enfim, uma obra incrível e de facto, que obrigou também a Agatha Christie a ter que estudar muito. Por exemplo, relativamente às questões de farmácia, porque quando ela, nos seus romances, colocava as questões dos envenenamentos, aquilo resultava de muito estudo de Agatha Christie. E com um acesso à informação que naquela altura não é o que temos hoje. Sim, obviamente, não havia esta possibilidade de ir à net e rapidamente saber como é que se faz este veneno ou de que é que ele é composto. Deixa-me chamar aqui, puxar a brasa um bocadinho à minha sardinha, porque existe uma curiosa relação, que provavelmente escapa à maior parte das pessoas, de Agatha Christie com arqueologia. Isto porque Agatha Christie era casada com um arqueólogo inglês, eu ainda não disse, mas toda a gente sabe, Agatha Christie era inglesa, e ela era casada com um arqueólogo inglês que desenvolveu muitas investigações no Oriente. E Agatha Christie acompanhava o marido nessas viagens e nessas investigações, o que acaba por se refletir em algumas das obras mais famosas da Agatha Christie. Por exemplo, Um Crime no Expresso do Oriente, ou A Morte de Nilo, porque, enfim, são ambientes que ela bem conhecia por acompanhar o marido. No meio arqueológico é bem conhecida uma frase da Agatha Christie que dizia que, enfim, o marido ideal para qualquer mulher é um arqueólogo, porque quanto mais ela envelhece,
mais ele a acha mais interessante. Faz sentido, sem... Faz sentido. E é verdade, sabes, João, é verdade. Sabes por experiência própria. Muito bem, vamos então a avançar e voltamos às nossas exposições, que fazes também sempre questão de nos recomendar nestas edições do Por Estes Dias, e desta vez é quase uma exposição itinerante, não é bem, mas vai andar, está em vários locais, pelo menos. Exatamente, e tem muito a ver connosco. É uma exposição em torno da televisão. Passa pela cidade, em torno da RTP, mas é incontornável, porque estamos a falar de uma exposição que tem este título muito interessante, Zapping, televisão como cultura e contracultura. No fundo, é uma exposição que se debruça sobre a forma como, desde a década de 50 até os dias de hoje, a cultura, os programas culturais foram passando na televisão portuguesa, nomeadamente na RTP. Como tu dizias, é uma exposição muito interessante porque ela tem vários núcleos. Ela, enfim, agora no início do ano abriu já em Guimarães e em Braga. Lá mais para a frente vai abrir no Alentejo. Sim, e por isso eu trouxe esta notícia. Agora no dia 7 de fevereiro vai abrir em São João da Madeira. E depois em Elvas. E depois em Elvas. Mas dos 4 sítios, de facto, digamos, o polo central é este em São João da Madeira, num espaço cultural de referência, o Centro de Arte Oliva, um espaço cultural de São João da Madeira, que aproveita as antigas instalações da fábrica Oliva, e aí vai ser possível, então, enfim, aprofundar, debater, recordar também o que têm sido, ao longo destas décadas, os programas culturais na televisão portuguesa. E cultura e contracultura, porque muitas vezes os programas culturais são também de contracultura, no sentido em que, muitas vezes, e essa é também uma das, enfim, digamos, eu diria uma das missões da cultura, é muitas vezes questionar, pôr em causa a cultura dominante. E, por exemplo, João, não és desse tempo, mas seguramente ouviste falar, programas como o Zip Zip, que antes ainda do 25 de abril de 74, ainda em plena ditadura, como fazia contracultura e procurava driblar, enfim, aquilo que era a censura e trazendo, embora fosse um programa recreativo, mas também com essa componente cultural. Enfim, e temos ao longo da história da televisão programas marcantes nesta área. E por isso, sim, recomendo vivamente. A televisão faz parte do nosso dia-a-dia e é importante também percebermos como é que ela tem evoluído, como é que ela tem sido feita e aquilo com que nos confrontamos no dia-a-dia. Uma visita obrigatória, não só para nós, mas para todos também, para entendermos a evolução deste meio de comunicação ao longo dos últimos anos e das últimas décadas. Sim. Deixa-me só dizer que a exposição inaugura em São João da Madeira a 7 de fevereiro, e vai prolongar até ao final de junho, por isso não há desculpas para não ir ver a exposição. Há aqui um largo espaço temporal para visitar esta exposição. E continuamos por São João da Madeira, isto porque Exatamente. Há também mais visitas possíveis de se fazerem, desta vez no Museu do Calçado. Sim, estava a falar desse espaço de referência do património industrial, que é o Centro Oliva, mas São João da Madeira tem, nestes últimos já alguns anos, nestas últimas décadas, tem apostado muito no património industrial, até porque, obviamente, São João da Madeira é uma cidade e um concelho que, enfim, ao longo do século XX fica profundamente marcado pelo processo industrial. E têm surgido importantes museus industriais em São João da Madeira, de que o Museu da Chapelaria, também numa antiga fábrica de chapéus, é uma referência, mas também o Museu do Calçado. E o pretexto que tu referias é factamente esse, é uma visita, walk-in closet único. E o que é isto? É uma visita muito especial, porque é um convite a se visitar no próximo dia 27 de janeiro. Há uma sessão de manhã e há outra sessão de tarde. Eu aconselho os nossos telespectadores, se estiverem interessados, a inscreverem-se rapidamente. As inscrições são junto do Museu do Calçado de São João da Madeira, porque as vagas são limitadas, mas é uma visita muito interessante, porque há já alguns anos que se vem tornando também um pouco habitual os museus, ou alguns museus, irem abrindo as suas reservas. Também porque cada vez mais os museus não são espaços, em termos de exposição, de um amontoado de objetos. Cada vez mais procura-se, enfim, selecionar objetos importantes,
pelo seu valor artístico, pelo seu valor histórico, e às vezes, se tivermos um único objeto, acabamos por conseguir explicar muito melhor e contar, e contextualizar e contar uma história, do que de repente temos muitos objetos e acabamos por perder um pouco a noção. O que faz com que, crescentemente, os museus vejam as suas reservas aumentar, porque há muitos objetos que não estão permanentemente expostos. E por isso também os museus vêm apostando cada vez mais em exposições temporárias, onde alguns desses objetos que estão nas reservas são temporariamente expostos. Mas mesmo isso às vezes não chega para que o público possa ver peças que o museu possui. E as peças que estão no museu têm essa função de poderem ser observadas por todos. E por isso há já alguns anos que muitos museus vêm apostando em visitas regulares às reservas. Aí não temos uma exposição, mas graças a uma visita guiada, alguém que explica as histórias ou a importância de muitos dos objetos que estão ali reservados, estão ali guardados. Pois bem, esta é a primeira visita às reservas que o Museu do Calçado vai fazer, portanto é uma oportunidade rara para se ver muito para lá daquilo que está exposto. Mas, João, deixa-me dizer que esta exposição, ainda por cima, tem um aspecto muito prático. Porque quem for visitar vai ver, então, peças do museu, sapatos, outro tipo de calçado que raramente é exposto, mas vai também aprender a forma como se deve organizar, guardar, preservar o calçado. Ou seja, os seus próprios sapatos lá em casa, qual a forma ideal de os... Uma visita educativa. É uma visita educativa também nesse sentido. Uma visita e útil. Cultural, histórica, para sabermos mais sobre os sapatos, artística também, mas também útil no sentido em que já estamos nas reservas, vamos perceber como é que é a melhor forma de preservar o calçado. E, portanto, certamente que saímos dessa visita bem calçados. Bem calçados e mais conhecedores. Vamos aqui avançar, continuamos ainda nas exposições. Tens mais uma sugestão para nos fazer, desta feita na Reitoria da Universidade do Porto. Exatamente, na Casa Comum, no edifício da Reitoria, aquele edifício emblemático que os portuenses conhecem bem, voltado para a chamada Praça dos Leões. Há já alguns anos que, mesmo na entrada do edifício, temos a Casa Comum, por onde vão passando exposições temporárias, e a Universidade do Porto está agora com uma exposição que homenageia Francisco Laranjo. Francisco Laranjo foi um notável artista plástico das últimas décadas do nosso país, muito ligado à cidade do Porto, embora tenha nascido em Lamego. Foi professor e diretor da Faculdade de Belas Artes do Porto e, ao longo de 50 anos, autor de uma notável produção. E 5 décadas e, enfim, propositadamente, são 50 obras que estão expostas nesta mostra. Não que tenhamos um quadro, uma pintura por cada um dos anos, mas 50 obras para assinalar 5 décadas de uma notável produção artística. Eu falei em pinturas, mas quem for visitar esta exposição de Francisco Laranjo poderá ver pinturas, desenhos, esboços, pode ver folhas arrancadas de blocos de apontamentos. São muitos os suportes enfim, que Francisco Laranjo utilizou e que aqui estão expostos. João, deixa-me fazer aqui uma declaração de interesse. Eu conheci bem Francisco Laranjo, porque eu ando pelas artes plásticas, enfim, não tenho mesmo jeitinho nenhum para a produção, mas o Francisco Laranjo, nesta sua grande ligação à cidade do Porto, era também um apaixonado pela cidade e pela história e pelo património do Porto. De tal forma que, há já uma série de anos, a Associação Comercial do Porto, que edita a centenária revista sobre a história da cidade, que é o Tripeiro, a Associação Comercial do Porto desafiou, e o Francisco Laranjo aceitou, ser o diretor da revista O Tripeiro, em que eu também colaboro. E por isso, durante vários anos, até o seu falecimento, infelizmente, em 2022, Francisco Laranjo, enfim, dirigia essa revista em que eu também colaboro, e sempre de uma forma muito entusiástica. E foi durante todos esses anos o responsável pela concepção das capas da revista O Tripeiro, e foram belíssimas capas durante a direção do Francisco Laranjo. Deixa-me só, João, dizer-te que a exposição tem um nome muito interessante, porque é Francisco Laranjo, Porto, Dresden e Nagasaki.
porque são 3 cidades à qual ele fica muito ligado. Porto, por tudo aquilo que disse, enfim, pelo seu percurso académico, pela sua produção, pelo seu amor pela cidade. Dresden, porque ele tem uma grande ligação à Alemanha. Ele foi bolseiro na Alemanha, exatamente em Dresden, e depois também porque, desde os finais do século XX e início do século XXI, o Francisco Laranjo desenvolveu uma grande, enfim, simpatia e gosto pelo desenho, e nomeadamente pela caligrafia oriental, o que fez viajar muito pela Ásia, incluindo o Japão e particularmente Nagasaki, onde visitou várias vezes e onde fez várias exposições. E, portanto, daí o título da exposição puxa por estas 3 cidades que dizem muito, Francisco Laranjo. Continuamos do Porto para nos falares de um curso de inverno na Biblioteca do Porto. Sim. A Biblioteca do Porto há já alguns anos que nos vem habituando, praticamente todos os meses, a ter um curso. São cursos que, por regra, têm lugar na Biblioteca Almeida Garrett, na Biblioteca do Porto, mas no seu polo Almeida Garrett, que fica no Palácio. Nos Jardins, sim, do Palácio, junto aos Jardins. Mas este curso de inverno, promovido pela Biblioteca do Porto, mas, no entanto, vai ter lugar num outro espaço, que é o designado reservatório. Reservatório porque é mesmo um antigo reservatório de água, enorme, monumental, que fica no Parque da Pasteleira. E é aí que há já alguns anos esta parte, a Câmara Municipal do Porto criou um dos polos do Museu da Cidade. E dentro do antigo reservatório de água está então uma boa parte das principais coleções e objetos que têm sido recolhidos pelos arqueólogos na cidade de Porto. Digamos que é o polo que nos remete para os períodos mais antigos da história da cidade de Porto, o polo do Museu do Porto, que nos remete para a arqueologia. E por isso, como a Biblioteca do Porto queria fazer um curso sobre a importância da cerâmica na arqueologia, excepcionalmente o curso não tem lugar na biblioteca, mas sim em pleno reservatório, nesse espaço museológico. E é um curso, serão 6 sessões, de facto. 6 sessões, obrigado, João, que vão decorrer a partir agora do dia dia 16 de janeiro, uma sessão por semana, portanto 6 semanas, portanto vão até meados de fevereiro, ao fim da tarde, como é habitual nos cursos da Biblioteca do Porto, e que envolve nomes importantes relacionados com a arqueologia aqui da nossa região. Deixa-me só, João, relembrar e chamar a atenção dos nossos telespectadores que a cerâmica tem uma grande importância para os arqueólogos, porque, quanto mais vamos recuando no tempo, e estou quase aqui outra vez a falar da Agatha Christie, mas quanto mais vamos recuando no tempo, mais os vestígios que vão ficando do passado vão desaparecendo. Percebemos perfeitamente que, por exemplo, se estivermos a falar de roupas têxteis, as coisas desaparecem muito rapidamente. Se estivermos a falar de objetos de madeira, de palha, rapidamente desaparecem. Os metais também enferrujam e vão desaparecendo. Enquanto que a cerâmica não. A cerâmica tem uma enorme resistência. E por isso, para os arqueólogos, as cerâmicas, para lá da importância das informações que nos dão sobre os usos domésticos, sobre as trocas comerciais, porque percebemos que estas cerâmicas podem vir de determinadas regiões mais ou menos longínquas, para lá daquilo que nós percebemos sobre o desenvolvimento da técnica, e se eles conseguem cozer estas cerâmicas a estas altas temperaturas, têm que ter grande técnica. Bom, para lá disso, de facto, muitas vezes são quase que os únicos objetos que os arqueólogos conseguem recolher para determinados períodos. Deixa-me só referir que vamos ter então uma das aulas com Rui Moraes, que é um dos mais importantes especialistas para o período romano, o professor Rui Moraes da Universidade do Porto. Ricardo Teixeira e Paulo Dordio são 2 grandes investigadores, 2 grandes arqueólogos ligados à cidade do Porto, que nos vão falar um sobre a cerâmica medieval e outro sobre a cerâmica pós-medieval. Laura Sousa, que se tem vindo a debruçar, a explorar e a investigar e a escavar, e agora entramos já em períodos mais recentes, as antigas fábricas de cerâmica do Porto e Vila Nova de Gaia, no século XIX. Enfim, esta região
foi notável nas produções de cerâmica. E depois temos também Isabel Fernandes, foi antiga diretora do Museu da Olaria, depois também do Museu Alberto Sampaio em Guimarães, e que ao longo dos últimos muitos anos se tem debruçado muito sobre a cerâmica mais recente, século XIX, século XX, sobre a olaria tradicional. Fica a proposta para uma experiência diferente. Será uma experiência diferente para conhecermos mais este fabuloso mundo que é o das cerâmicas. Temos que acelerar muito rapidamente, Joel. Vamos ainda falar de mais um curso livre, mas desta vez em Gaia, e que vai decorrer, aliás, no Solar dos Condes de Rezende, e que é sobre Camilo Castelo Branco. Ainda Camilo. Ainda Camilo, que dizes bem, ainda Camilo. Nós, ao longo deste ano, temos repetidamente aqui, por estes dias, chamado a atenção para o bicentenário de Camilo Castelo Branco, nome incontornável da literatura portuguesa, e tem-se repetido muitas iniciativas e com efeito no Solar dos Condes de Rezende, é um espaço cultural da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, muito ligado a essa de Queiroz. Essa de Queiroz casou com a filha dos Condes de Rezende e frequentou muitas vezes esse solar, mas a Academia essa de Queiroz, que se encontra lá instalada, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, estão agora a promover um curso livre sobre Camilo Castelo Branco. E a sessão do próximo dia 24 debruça sobre a relação que podemos estabelecer entre Camilo e a arte, e é uma sessão, uma aula assegurada por um dos nossos grandes historiadores de arte, José Manuel Tedinho, da Universidade Portucalense, e do Instituto Cultural António Ferreira Gomes, e que vai exatamente desenvolver essas ligações artísticas de Camilo através da sua obra e também daquilo que nós sabemos da sua vida. Falta apenas olharmos para a edição de Caminhos da História desta semana. João, vamos aqui relativamente perto, vamos ao vizinho concelho de Vila do Conde, mas ainda na margem esquerda do Rio Ave. Ou seja, logo a seguir ao concelho de Matosinhos, entramos um pouco mais a norte, em Vairão, onde existe um fabuloso mosteiro, o Mosteiro de Vairão, hoje, nos dias de hoje, muito conhecido por ser um importante local de apoio aos caminhantes, aos peregrinos que fazem o caminho de Santiago, mas é um mosteiro com uma história muito, muito antiga, anterior às origens da nacionalidade. Enfim, foi importante nas famosas terras da Maia e dos senhores da Maia e por isso tem uma história muito interessante até ao século XIX, com as últimas freiras que lá ficaram até a extinção das ordens religiosas. E há alguns episódios muito curiosos, mas o melhor mesmo é os espectadores verem o episódio desta semana. É isso. A não perder, Joel, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Até para a semana, João. Assim também lhe agradecemos ter estado connosco por estes dias. Muito obrigado.